certeza que assim o respeito mútuo, recíproco, solidário e fraterno vai se instaurar nessa universidade, que eu tenho certeza que é um sonho da comunidade acadêmica, docentes, discentes, técnico-administrativo, etc, etc. Portanto, a gente vai garantir que os instrumentos democráticos sirvam para construir a cultura do respeito. A gente vai garantir isso, sabendo que podemos aperfeiçoar a cada momento o processo de construção democrática. Nós estamos iniciando esse processo e a gente tem tido resultados e feedbacks muito importantes. O próximo inscrito é Leonardo. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Leonardo Giordano, eu sou vereador aqui na cidade de Niterói e, na verdade, a gente fez uma discussão provocada pela reitoria da universidade, em particular o professor Emanuel, vice-reitor da universidade, de buscar envolver os agentes da cidade nessa discussão do plano de desenvolvimento institucional da UF. Na verdade, a gente ouve repetidas vezes a distância que tem a cidade de Niterói, que é uma cidade privilegiada, uma vez que é uma cidade que possui uma universidade da envergadura do tamanho da Universidade Federal Fluminense, pelo menos a maior parte dessa universidade instalada dentro da cidade, e a ideia em primeiro lugar, saudar essa ideia democrática por parte da reitoria, que é envolver a comunidade de maneira geral, as associações de moradores, os órgãos de representação, e por isso a audiência final, né, não a audiência geral que vai ser feita no teatro, mas desse conjunto de audiências que está publicado, inclusive no material de divulgação, a audiência final é na Câmara Municipal de Vereadores, justamente para tentar envolver esses segmentos, para que eles também deem opinião em relação à universidade e aos desafios que estão colocados no plano de desenvolvimento institucional. É fácil imaginar, por exemplo, quando você tem um debate, sem juízo de valor sobre ele, mas quando você tem um debate, por exemplo, do Reúne, onde a universidade pode receber até 180 milhões de reais em recursos, sendo 120 milhões para infraestrutura, o quanto isso mexe, impacta, no caso, com a cidade de Niterói. Então, a importância da gente estar ouvindo essa comunidade também, e essa sensibilidade foi atendida democraticamente pela reitoria. Então, queria colocar aqui a Câmara de Vereadores de Niterói à disposição, na verdade é uma fala de saudação em nome da instituição, o gabinete da gente lá também. Vamos estar aguardando a todos e todas para essa audiência pública, onde a gente espera conseguir coletar também a opinião da sociedade civil, uma vez que a universidade tem seus fóruns internos, seu debate, mas trata-se da gestão e aplicação de recursos que são públicos. E nessa medida é fundamental que se escute quem está lá fora. A gente está aqui hoje no Antônio Pedro, que é um exemplo óbvio, né, da interação entre a universidade e a população. Como a universidade atende a população através do seu hospital universitário, e esse aqui, na verdade, é um dos grandes exemplos, mas é só um exemplo das muitas maneiras como a Universidade Federal Fluminense interage com a sociedade de Niterói. Então, saudações, uma boa discussão para todos. Não vou poder ficar, porque vou inclusive justificar a ausência. Está sendo debatido o reajuste do funcionalismo público municipal de Niterói. Vai ter uma reunião preparatória, isso vai ser votado na semana que vem na Câmara. Então, a gente está fazendo esse debate lá, eu vou ter que me ausentar, mas, na verdade, queria saudar a atividade de audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Próximo inscrito, Madureira. Primeiramente, boa tarde para todos e todas, funcionários, professores, estudantes. Bem, sobre respeito e desrespeito, nós sabemos muito bem o que é respeito. Respeito, né, que a gente tem por essa plenária aqui. Respeitamos muito essa plenária, cada professor e servidor que está aqui hoje presente. E, mostrando respeito, a gente comparece, mesmo achando que isso aqui não é uma plenária, mesmo achando que isso não é audiência pública, a gente comparece. Isso é respeito. E o que a gente tem por desrespeito? Desrespeito é quando se puxa, né, audiências públicas nas férias, né, desrespeitando 25 mil estudantes. Quando se puxa audiência pública no interior, e a gente sabe da dificuldade do estudante interior, que muitas vezes não moram na cidade sede, como Campos, como Rio das Ostras e como Volta Redonda. Isso, para a gente, é desrespeito.
A gente sabe muito bem o que é respeito e o que é desrespeito. E aí, né, o próprio Manuel, o próprio vice-reitor da universidade, apresentou aqui um calendário. Ele disse que o PDI vai ser votado no Conselho de outubro, 24 de outubro. Nós teríamos um prazo, todo setembro, né, para estar discutindo o PDI. Setembro é quando os estudantes voltam quando os estudantes retornam às aulas. Dia 27 de agosto, as aulas vão começar. Teríamos todo setembro para discutir, né, e apresentar no Conselho de outubro. E aí, isso que a gente entende por desrespeito. E temos grandes discordâncias. Nós, do Coletivo Paga Nada, que é a gestão majoritária da DCE, né, tem muito discordância desse espaço, como é que ele foi construído. E temos discordância do próprio PDI, porque achamos que o PDI está na reforma universitária. Mas a gente está aqui disputando. A gente vem aqui disputando o PDI desde o ano passado. Somos nas comissões, em todas as comissões que foram criadas, nós estamos participando, porque achamos que o PDI tem alguns avanços, como para a moradia universitária. Conseguimos aprovar 350 mil reais para a moradia universitária. E queremos para esse ano, não 350 mil reais, nós queremos R$1 milhão para a moradia universitária. Porque a gente acha que tem que resolver esse problema da moradia. Aprovamos 100 mil reais para a biblioteca. Achamos que as bibliotecas são fundamentais. O pilar fundamental da universidade são as bibliotecas. A gente não pode aceitar que as bibliotecas centrais do Uruguaiatá e as bibliotecas dos cursos, né, abram às 10 da manhã e fechem às 17 horas, 18 horas, porque tem estudante noturno. Queremos que as bibliotecas, né, abram até às 22 horas. E queremos mais verbas para melhoria do acervo da biblioteca. O Proaluno, que foi um avanço, conseguimos 346 mil reais para o aluno. Queremos dobrar esse dinheiro para o Proaluno, porque achamos que a atividade acadêmica e atividade política, atividade social dos estudantes dos cursos tem que ser garantidas. A reforma do DCE, aqui faz muito esse debate da estrutura da universidade, os prédios estão arcaicos, os prédios estão caindo. O DCE, que é um prédio importante, tem história, é um prédio central, tem um teatro para 400 pessoas, né? E nós queremos reivindicar verba para a reforma do DCE, porque a gente acha que a parceria entre a universidade tem que ser com a sociedade. A gente não pode ficar, só fazendo debate de umbiguista dentro da universidade. Temos que sair para fora da universidade. E por isso a gente exige, a gente vai caminhar, né, para o PDI, que a PROEX, que é uma pró-reitoria, né, de extensão, tenha verba para fazer trabalho social com os pré-vestibulares na UF. Nós temos 7 pré-vestibulares na UF que estão à míngua. Falta de professores, falta de estrutura para se manter. Queremos que tenha verba para a gente manter esses pré-vestibulares que aprovam, né, como da Química, aprovou 40 pessoas para as públicas, como o pré-vestibular da Engenharia, que aprovou 50. Queremos, né, que os pré-vestibulares tenham investimento, criar mais pré-vestibulares. Então isso é respeito, é isso que é respeito. Respeito é defender a universidade pública, né? Não é aceitar que o governo venha, né, e apresente tarefas e a gente tem que cumprir as tarefas que o governo nos impõe. Respeito é criar proposta e chegar lá e dizer: essas são as nossas propostas para a universidade pública, gratuita e de qualidade. Respeito é isso. E para terminar, desrespeito é não respeitar 25 mil estudantes que estão em férias e não estão aqui para debater, e respeitar outros funcionários que estão em greve e não estão aqui para debater. Isso é desrespeito. Muito obrigado, Madureira. Acredito que, apesar das críticas e das eventuais divergências, ele também traz contribuições importantes de questões que são sérias na universidade e que vão ser objeto de uma discussão de toda a comunidade. Eu lembro de novo que provavelmente nessa audiência pública, indiretamente, deve ter uma quantidade enorme de estudantes da nossa universidade assistindo através da internet e podendo estar participando e acompanhando todo o processo de discussão, e vai ter oportunidade de participar da plenária, e é importante a participação do estudante, porque assim a gente está construindo com uma repercussão muito maior aquilo que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. Próximo inscrito é o Eduardo. Não, olha, não há questão de ordem, e eu falei no início da nossa discussão que isso aqui não é uma assembleia, nós estamos aqui para fazer uma interlocução da Comissão de Orçamento e Metas,
que vem trabalhando desde o início do ano na preparação das audiências, para que possa haver troca de comunicação e de informação. Portanto, não tem a questão de ordem. Bom, boa noite a todos, boa tarde a todos, né? Metido aqui dentro, a impressão que já é noite, né? Mas eu, em primeiro lugar, eu tenho uma certa dificuldade em poder contribuir nesse processo. Primeiro porque a apresentação que foi feita, inclusive já tinha assistido essa apresentação nas aulas, nos cursos de capacitação em que o colega participou, mas nós temos um problema. Por exemplo, aqueles percentuais. De onde surgem os percentuais? No plano, se eu não me engano, de 2005, o PDU de 2003, né, estava lá que a atividade de educação paga dentro da universidade, os cursos lato sensu, né, não seriam prioridades, mas em realidade, mais adiante, existe um elemento que coloca ele como prioritário. Não houve uma avaliação daquilo que foi proposto anteriormente do que surgiu agora. Isso mesmo a comissão disse aqui logo no início. Não houve esse processo, né, de fazer uma autocrítica daquilo que foi feito, etc. Então, acho que peca um pouco, né, porque, na minha opinião, eu não senti rumo. O rumo que eu estou sentindo no PDI é o rumo da intuição, ou seja, do que nós temos como intuição, e não como necessidade, e como política mesmo de desenvolvimento. Então, você conversa com alguns professores que dizem o seguinte: não, os cursos de pagos dentro da universidade, o objetivo é a extinção deles, mas não tem como deixar de ser pago nesse momento. Ora, se é essa, de fato, o discurso, qual é a prática para que isso, de fato, aconteça, que tinha que estar estampado no PDI? Então, em realidade, faz-se um discurso e uma prática diferenciada. Então, esse, para mim, é a primeira dificuldade que eu tenho em fazer um acompanhamento, né? Acho que, dessa vez, o PDI ele não apresentou, né, esses elementos iniciais, quer dizer, como chegar àqueles valores, não em termos de recursos, mas aos percentuais que vão ser aplicados, aqui tanto, aqui tanto, aqui tanto, etc. Eu tive um pouco de dificuldade em entender isso. E, ao mesmo tempo, eu queria saber o seguinte: nós temos, por força de lei, o segmento técnico administrativo, a necessidade de construir um programa de avaliação. Já existe uma proposta para discussão, está na página da CIS, da universidade, né? E lá na proposta nós temos diversos elementos que têm que ser avaliados, né? Um desses elementos são as condições de trabalho, as condições técnicas, Então, dentro deste programa, né, que vai ser o programa de avaliação de desempenho, né, ele extrapola aquilo que é a avaliação que nós conhecemos na universidade, que é o funcionário se avaliando e o chefe se avaliando. Passa por uma outra lógica. Eu queria saber como é que está essa integração, porque a partir desta avaliação, nós vamos, porque necessariamente o PDI da universidade é o primeiro elemento para a pactuação com os grupos de trabalho, das metas que vão ser alcançadas e do que é necessário para aquilo. Então, nós temos, por exemplo, a questão de saúde ocupacional, que dentro do Hospital Antônio Pedro é terrível, e aonde dentro desse PDI está sendo visualizado este problema de saúde ocupacional, né? Se você tem um nível extremamente elevado, como que você vai conseguir pactuar para que o hospital dê um atendimento de qualidade à população, faça realmente o hospital de um hospital-escola, se você não tiver essas condições mínimas? Eu não vi nada disso levantado. Eu não vi o rol de levantamentos, né, de necessidades desse tipo. Então, acho que para nós fica extremamente difícil participar, entrar no processo participativo e discutir com a categoria, né, discutir com os interessados nesse processo, por falta desses elementos, que são elementos, para mim, básicos, né? Nós não podemos pensar qual vai ser o recurso que vai ser aplicado no Antônio Pedro, se nós não temos, de fato, as necessidades do Antônio Pedro. Quais são os recursos que vão ser aplicados na Química, se nós não temos, de fato, o que acontece na Química? Então, de repente, alguém diz: não, eu passei lá e vi o muro caindo. Então, olha, muro passou a ser uma obra fundamental. Mas será que aquele muro é essa obra fundamental? Será que não existe mais nada caindo, que ninguém tenha visto? Quer dizer, o que existe de avaliação no processo? Então, acho que eu estou sentindo muita carência nisso. Sentindo, primeiro, então, a carência da autocrítica ou da avaliação do processo anterior,
para ver se aquelas metas foram alcançadas e se os rumos foram. Você colocou alguns elementos aqui que aumento de vagas, né? Esse é um elemento central dentro da universidade, mas, por exemplo, aumento de vagas tem também a ver com o Reúne. Então, que discussão é essa do Reúne que nós vamos ter? Teríamos que apropriar para poder avançar dentro do PDI. Quer dizer, eu acho que tem vários elementos que estão cruzando, né? E nós não temos esse cruzamento na prática. Quer dizer, se isso aí não for feito, aí eu concordo com a crítica dos companheiros, né, estudantes. Isso aqui fica sendo simplesmente alguma coisa para justificar, né, e pegar a legitimidade de algo que de fato ninguém participou. Então, acho que deve existir um elemento concreto de participação e de envolvimento, né, para poder coletar todas as propostas, né, a esse PDI. Eduardo, obrigado pela sua contribuição. Olha só, eu vou por partes, Eduardo. Primeiro, se expansão de vagas, que é o eixo central, tem a ver com o Reúne, nós fomos proféticos em 2003, porque esse é o eixo que acompanhou o PDI que está se encerrando agora. Foi 2004, 2007. Eixo central, expansão de vagas e melhoria qualitativa dos cursos. Então, fomos proféticos. Lá atrás, sinalizávamos nesse sentido. Então, isso foi definido lá atrás, não foi agora, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a avaliação, sim. E o Jailton mostrou aqui, para os subprogramas, todos eles tinham metas, foi avaliado com relação ao cumprimento das metas. Há avaliação. Foi feita avaliação ano a ano dos programas do PDI, o que foi cumprido, o que não foi cumprido. Inclusive, após o primeiro ano de execução do PDI, se descobriu que muitas coisas não foram executadas porque tinha problema na natureza operacional. Por exemplo, a Superintendência de Administração não estava conseguindo fazer as licitações do volume, na intensidade, nos prazos que eram necessários, etc. Aí, no programa do ano seguinte, se resolveu criar um programa dentro do PDI para colocar apoio para que a SDA se estruturasse melhor. A mesma coisa com o Núcleo de Tecnologia de Informação, porque nós sentíamos que informação era fundamental, estava havendo dificuldade operacional do NTI. No ano seguinte, dentro do programa de apoio do PDI, se restabeleceu uma parte dos recursos para que o NTI pudesse se capacitar melhor. Portanto, tem havido avaliação frequente. O que o Jailton falou foi a avaliação global. Olha, do ponto de vista global, nós queríamos expandir quantas vagas e queríamos melhorar os cursos, em que medida e com que indicador e com que medida. Agora, os subprogramas todos foram avaliados ano após ano, inclusive com reuniões de avaliação feitas na comissão de orçamento. Todos os coordenadores dos programas iam lá, os pró-reitores iam mostrar o que executaram, o que não executaram. Então, isso foi feito o tempo todo. Com relação aos percentuais, Eduardo, aqueles percentuais, foi falado pelo Jailton, talvez não com a ênfase que devesse ter falado, aquilo é uma série histórica. Historicamente, a universidade estava trabalhando com 73% do seu orçamento de manutenção, de custeio e capital, para despesas fixas, as grandes despesas da universidade, de limpeza, energia, telefonia, etc, etc. 10% era a livre ordenação das unidades acadêmicas e das unidades administrativas. E 17% era a parcela que estava sendo usado para investimento. Então, a Comissão de Orçamento e Metas, na falta de um diagnóstico mais preciso, que pudesse estabelecer essas metas com mais precisão, adotou essa como uma meta histórica, até que possamos melhorar o nosso diagnóstico. Na audiência do Valonguinho, por exemplo, já teve um professor que sugeriu, olha, 17% para PDI é um número significativo. Para você ter uma ideia, as prefeituras que têm trabalhado com orçamento participativo, que é mais profundo, o PDI ainda não é o orçamento participativo, mas é o embrião do orçamento participativo da universidade, é o embrião, né? As prefeituras trabalham com cerca de 5% do seu orçamento para implementar o orçamento participativo. Ora, na universidade nós já destacamos 17%. É significativo. A universidade separou 17% do recurso que tinha para manutenção e disse, isso eu vou usar para o desenvolvimento institucional. Então, isso é significativo. Mas um professor no Valonguinho sugeriu que, olha, podemos passar isso para 20%. Claro que não se passa assim sem um estudo. Para passar para 20%, nós temos que propor, olha, vamos reduzir os recursos gastos com despesa fixa.
Mas a gente não reduz por decreto. Então é preciso que a SDA, estou vendo o Leonardo ali atrás, tenha estudos de otimização. Olha, podemos melhorar, economizar no nosso consumo de energia, podemos economizar no nosso consumo de telefonia, podemos sem prejudicar o funcionamento da universidade. Quer dizer, as coisas vão se somando e isso vai permitindo que a gente vá aprimorando. Como foi dito por todos aqui, o PDI não nasceu agora. É um processo que começou bem mais frágil lá atrás, mas que com a vontade da comissão, logo que a Comissão de Orçamento e Metas percebeu o tamanho do impacto que isso pode causar na cultura de planejamento na universidade, isso foi melhorando seguidamente. Hoje nós estamos dando um salto de qualidade, com certeza, mas podemos melhorar muito mais ainda, tá bom, Eduardo? Eu acho que as questões que você levanta são pertinentes, elas dizem respeito à fotografia do momento do PDI agora, mas ela não percebe a dinâmica de crescimento e de embrião do orçamento participativo da universidade, que é o que a gente está buscando, que a gente está perseguindo. Próximo inscrito é a Patrícia. Pode, Eduardo, pode sim. Eu sou Patrícia, eu quero pedir desculpa até ao meu superintendente ali, mas o Daniel mexeu nas minhas entranhas. Eu levantei e queria pegar o microfone e falar, Daniel, porque assim, antes de qualquer coisa eu quero falar como técnica. Eu sou técnica na reitoria de um departamento de assistência. Eu quero dizer para você que eu sou assistente social e, como assistente social, eu venho lutando pelos estudantes e pelos servidores nesses anos todos que eu estou na universidade, né? E aí, por isso que você mexeu nas minhas entranhas, entendeu? Porque eu sou muito séria no trabalho que eu faço. E eu tenho lutado muito pelos estudantes e pelos servidores na Superintendência de Recursos Humanos, né? E aí mexeu comigo, que eu sou apaixonada. Os que estão me conhecendo agora estão até se assustando, né? Mas eu sou, assim, muito intensa, né? Então, e aí eu queria dizer o seguinte, eu estou muito satisfeita com essas audiências, sei dessas críticas e tudo, mas sempre vai ter um motivo que a gente não consegue se reunir, mas eu acho muito bom que esse auditório possa estar cheio, né? E aí eu vou dizer assim, que eu fiquei muito feliz, porque hoje de manhã nós tivemos uma reunião na superintendência, exatamente provocado por esse movimento das audiências, né? Em que a gente pode reunir pessoas da superintendência para definir prioridades, lutas antigas nossas, mas começa a ganhar corpo com outra força. Então, assim, a gente foi muito forte hoje de manhã quando a gente falou da assistência estudantil como um todo, né? E aí a gente tem que incluir bolsa. Eu tenho que botar meu óculos, senão eu começo a ficar nervosa e já viu. Bolsa, restaurante e moradia, né? Eu hoje estou na comissão do PDI, mas quando eu fui para a comissão do PDI, eu falei assim, gente, não tem a menor condição de estar na comissão do PDI. Aí eu comecei a estudar recursos, e aí eu comecei a ficar assustadíssima, porque a gente, assim, é um recurso que não temos, né? Aí eu fui levantar quanto que a gente deu de bolsa para estudante no último ano. Bolsa assistencial, tá? Porque as pró-reitorias têm bolsas de iniciação, bolsas de extensão e tudo. No nosso departamento, lá no DAC, nós temos bolsas assistenciais, que são as bolsas de treinamento, bolsas emergenciais e bolsa alimentação. É pouco? São 600 e poucos alunos. Mas isso significou 1.300.000 de bolsa. E de restaurante, a gente, para manter o restaurante aberto, está gastando 1,5 milhão por ano. Precariamente do jeito que está. Aí a gente quer ampliar, vai tirar recurso de onde? Então, uma das coisas que a gente falou hoje de manhã é que a gente tem que conseguir incluir no PDI, de alguma forma, o nosso bandejão, para que a gente possa atender, porque aí a gente vai estar atendendo os alunos, principalmente, que é a nossa maior demanda, mas os servidores também. Porque a Superintendência de Recursos Humanos trabalha para quê? Para a comunidade interna. Todos os servidores da superintendência trabalham para a comunidade interna. Se a gente for Patrícia. Ai, meu Deus, eu quero escrever de novo. E aí, assim, nós somos 23 mil alunos. Só interrompendo um pouquinho.
Aproveitar esse um minuto, quero interromper. Você pediu uma parte para ela? Hã? Você pediu uma parte para ela? Não, eu pedi. E ela concedeu? Nós tínhamos combinado. Nós já tínhamos combinado. É só porque, com relação ao que ela vem falando, da reunião. Eu sou José Antônio, superintendente de Recursos Humanos. Então, hoje nós viemos para essa audiência do PDI com propostas claras, quais sejam. Assistência estudantil, né? Moradia, bandejão, bolsa treinamento e bolsa emergencial. Nós temos novas demandas de alunos que precisam de bolsas. Acho que os que estão sendo atendidos são suficientes, precisam de mais. Então, essa é uma colocação que nós viemos trazer para o PDI. Patrícia, ele está consumindo o seu 1 minuto, tá? Só complementando. E a outra vai de encontro ao que Depois o você reescreve. Eduardo falou, que é a promoção à saúde, que aí inclui saúde ocupacional e plano de saúde. Então, são as 3 propostas que nós queremos trazer para o Tá bom, muito obrigado, mas eu lembro que, olha, aqui a gente levanta a questão, tá, Zé Antônio? Levanta a questão, mas tem tempo até 31 de agosto para formular melhor e está enviando por e-mail pdi@proplan.uf.br, tá bom, Patrícia? Depois você se inscreve de novo, consumiu o seu tempo. Próximo inscrito, Lígia. Boa tarde, meu nome é Lígia, eu trabalho nesse hospital há 23 anos, também sou da coordenação do sindicato. Eu concordo com o Daniel, acho que esse tipo de contribuição deveria ser feito fora das férias, acho que seria muito mais rico essa participação dos estudantes, também dos funcionários também, se fosse fora das férias. Acho que foi lamentável essa posição tomada da reitoria. Eu queria lembrar, quando o diretor do hospital fala em rever a contratualização, mas nesse modelo de gestão que está. Nós somos contra a Fundação Estatal de Direito Privado. E lembrar que o CUV foi contra. Eu gostaria de lembrar isso. Que se faça a contratualização, sim, mas nesse modelo de gestão. Né? Porque o que defende a Fundação Estatal é que se mude a contratualização. Eu queria, minha contribuição para o PDI é o seguinte, bandejão para o AP, né, quando se fala em bandejão e restaurante, também o AP também precisa, nós temos muitos estudantes aqui, funcionários, e nós não temos bandejão. Incluir orçamento para definir políticas de saúde e segurança aqui do hospital. Desenvolver os programas de saúde do trabalhador. Tem que ter definição desse PDI. Nós estamos adoecendo, existe risco de trabalho constante aqui nesse hospital. Eu já falei várias vezes, o subsolo do hospital é uma bomba relógio, ele vai explodir a qualquer momento. Que se contrate um engenheiro de trabalho, engenheiro de segurança do trabalho urgentemente, que se inclua nesse PDI essa contratação. Nós estamos adoecendo, não existe manutenção do maquinário, nem aqui no hospital, nem na faculdade de física, nem na faculdade de química. Né? Existe sobrecarga de trabalho, nós estamos adoecendo. Então, assim, acho que é importante que se coloque nesse PDI essa contratação do engenheiro de trabalho. E também políticas de saúde do trabalhador, que seria os exames periódicos completos e não terceirizados. Porque o hospital tem como fazer esses exames. Obrigada. Obrigado, Lígia. Vou me permitir fazer um breve comentário, que eu acho que é importante para a ideia a respeito do rumo dessas discussões todas. É óbvio que as pessoas que trabalham aqui na universidade, e nós que trabalhamos no PDI, nós ficamos muito satisfeitos quando há manifestações de júbilo, de elogios, de reconhecimento, isso é ótimo, né, para qualquer pessoa. E faz parte dessa atividade quando há manifestações de crítica, de restrições e de cobranças. É isso mesmo. E aí a gente tem que pensar, eventualmente, se a gente errou em alguma coisa. Tem que pensar nisso. O jogo é esse. Então eu começaria do seguinte: quando a comissão do PDI discutiu o calendário das audiências, nós discutimos
todos os prós e contras de fazê-lo nesse período que estamos fazendo, ou fazê-lo mais adiante, em nome, fundamentalmente, disso, da retomada das aulas, e, portanto, de uma presença mais garantida dos alunos. Isso foi discutido. E houve pessoas que foram a favor de uma forma ou outra, e não interessa quem foi. Optou-se pelo calendário presente, em função de datas que seriam as datas marcantes para o envio ao Conselho Universitário da proposta do PDI, que é uma coisa que leva-se, no mínimo, uns 3 meses para fazer. Mas gostaria de ressaltar, não estou aqui defendendo qual é a melhor proposta, isso a gente vê na prática, mas gostaria de ressaltar que faltou, naquele momento, a representação estudantil na comissão do PDI, que já havia sido solicitada no início do ano. Nós sabemos, no entanto, como foi difícil a bancada estudantil se compor no Conselho Universitário, demorou também. Houve tudo isso, vamos colocar tudo isso na engenharia complicada aqui da universidade, é isso. Eu gostaria apenas, sem entrar em questão de dizer que foi a melhor opção fazer nesse período, é retirar qualquer sentido de uma, enfim, armação, alguma armação política para impedir que os alunos estivessem presentes. É tirar isso, de forma alguma, evidentemente. Mas lembrando isso, está ali a delegação estudantil com lugar garantido na comissão do PDI e exercendo isso desde o ano passado. E houve esse ato, houve um período que não havia representação estudantil. Segunda observação, aqui, comentando a intervenção do Eduardo. Eduardo, quando você falou, você deu um sentido como se algumas coisas do PDI fossem resolvidas assim. Eu, por exemplo, sou da comissão, um dia eu passo em frente à Química e digo assim, meu Deus, a Química vai cair, põe no PDI. Aí no outro dia eu tropeço na engenharia, digo a engenharia... Não, não é nada disso. A verdade, este plano, particularmente de obras, foi um dos planos onde houve mais discussão e mais sistematização. O que houve? Quando pintou a possibilidade de ter poucos recursos, mas alguns recursos para isso, desencavou-se das gavetas todas da Superintendência de Administração um conjunto de solicitações de obras que estavam ali jazendo há muito tempo. Elencamos todas essas demandas. Usamos um critério que foi consensual, que foi o seguinte: não são quaisquer obras, não são quaisquer necessidades, são aquelas onde há patente risco de vida ou já estão, inclusive, sob júdice da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro ou de alguma exigência do Ministério Público. Elencamos tudo isso, fizemos uma comissão formada pelos 4 diretores de centro e o representante do Fórum de Diretores, e durante 2 semanas fomos estudando e fizemos a relação. A partir daí, desencadeou-se a ação que durou 2 anos e meio, ainda tem obra que está sendo feita. Foi isso. Então, não foi uma coisa tirada da cartola, foi uma coisa, e obviamente, dentro daqui. Conseguimos, inclusive, dada a consistência desse programa específico, que o Ministério da Educação injetasse, ano passado, mais R$400 mil para sustentar esse programa de obras críticas, porque mostramos que era uma coisa séria, sólida, etc. Tivemos, durante esse tempo, isso é importante as pessoas saberem, nós temos, a instituição pública tem dificuldades enormes ao lidar com as empresas privadas na área de obras. As empresas privadas, muitas delas, entram nas licitações com uma série de armadilhas, não cumprem os contratos. É necessário multá-las, é necessário, às vezes, desclassificá-las e voltar tudo novamente atrás e começar. É um negócio complicado. E isso vem sendo feito. E exatamente para facilitar a execução desse processo é que se criou o programa de apoio ao SDA, para dar computador, para contratar engenheiros que possam fiscalizar as obras, etc, etc. Então, é esse caráter. E só para fechar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, em relação ao que a colega falou, levantou uma série de questões do Antônio Pedro. É importante agora essa observação. Durante todo o processo de discussão do PDI, desde o início até este ano,
uma das coisas que a comissão insistiu foi a participação do Hospital Antônio Pedro. Nunca houve. Nunca houve. Falei pessoalmente, o professor Pombo foi também intermediário, junto à direção, da importância do hospital participar da comissão. Nunca esteve presente. Em função disso, a pauta própria do Antônio Pedro, nós não podíamos deduzi-la. A partir desse ano, o professor Tarcísio está participando. Então, aí o Antônio Pedro passa a ser personagem, embora, evidentemente, a escala de demandas do Antônio Pedro ultrapasse completamente o PDI, evidente, mas passa a estar presente, seja para auferir benefícios, seja para contribuir. É a grande novidade. Portanto, tudo é participação, pessoal. É estar presente a representação dos alunos na comissão do PDI, do Antônio Pedro, e, eventualmente, o Sintuf solicitar também uma representação na comissão do PDI, passar a discutir. Isso não é nenhum compromisso de assinar pacto com o diabo. Isso é participar. Deixa eu só fechar. E, finalmente, Daniel, veja bem como são as coisas. A despeito de ter sido, nesse período que vocês estão questionando, o fato de, nas 3 audiências que foram realizadas, um dos assuntos mais contundentes da manifestação de vocês foi a precariedade de atendimento, de acesso às bibliotecas, não foi isso? Pois bem, o fato de ter sido feito isso, durante 3 dias seguidos, essa manifestação, tive ontem a felicidade de participar de uma reunião especial convocada pelo pró-reitor acadêmico, com toda a equipe da biblioteca, para que se providencie de uma forma honesta, séria e contundente, que em setembro vocês, alunos, encontrem aquela biblioteca aberta e funcionando. Isso já foi resultado da pressão de vocês, já foi resultado do espaço da audiência que foi aberto. É isso. Vamos trabalhar desse jeito, e não zerar as coisas, desqualificar as coisas. Desculpe eu ter falado bastante, mas a gente tem que explicar. A audiência pública é para a manifestação do público e para que os responsáveis prestem conta ao público. Muito obrigado, Serra. O próximo inscrito, Michele. Presente. É bom chamar isso aqui de audiência pública, né, já que é estranho, de onde se limita a participação dos estudantes, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu vou aqui, sou estudante de farmácia, meu nome é Michele, sou do diretório acadêmico, e eu vou também trazer uma contribuição para esse espaço na questão dos laboratórios, porque sou do curso de saúde, vou falar para o público do curso da área da saúde, entendendo que a saúde não é somente um curso teórico, é um curso teórico e prático também. A gente tem que ver a importância da questão dos laboratórios, né? Eu faço farmácia, infelizmente tem muitas aulas fantasmas que são experimentais, então a gente acaba ficando muito na questão teórica das coisas, e garanto que tem vários outros cursos também que tem esse problema da questão do laboratório. Eu já vi que tem a proposta aí do PDI, de Labograde, né? E eu espero que as pessoas pensem bastante nisso, porque a gente precisa realmente de verbas para os laboratórios, para não ficar só a questão da estrutura do laboratório. É importante também ter os equipamentos, ter os reagentes, e isso é uma demanda, com certeza, dos estudantes também, que vão sair como profissionais de saúde. E outra coisa também, a UF, né, ela é espalhada não somente num centro, né, de Niterói, não somente no espaço de Niterói, ela tem a questão do interior e também tem a questão da UF em Niterói, que são espalhados por vários lugares. Por exemplo, tem a farmácia que é lá em Santa Rosa, tem a veterinária, que é também em Santa Rosa. Então, a gente tem um sério problema de transporte. Eu acho que o PDI deveria pensar nisso também, já que o PDI deve atender, como diz, a demanda dos estudantes, a demanda da universidade, dos cursos de graduação e, assim, dos estudantes também, pensar seriamente na questão dos transportes, porque tem-se um gasto tamanho com o transporte em Niterói não é um transporte barato. E eu acho que se a universidade pensa na questão dos estudantes, deve-se pensar nisso também. E também outra questão que eu queria falar é da odontologia. Eu não sei se tem alguém aqui da odontologia que poderia até estar colocando isso melhor, porque não se pensa muito na questão da assistência à saúde para os estudantes.
Né? E eu sei que tem um prédio lá de odontologia que poderia estar prestando, por exemplo, assistência odontológica para os estudantes da UF, e a gente só passa lá e não vê muito, nem mesmo com como é que é o trabalho que ele tem com a sociedade. É uma coisa muito, muito fora, assim, que a gente não vê muito. Então, acho que deveria pensar também, já que a gente está aqui numa audiência pública onde tem a questão da saúde, o pessoal da saúde, acho que deveria ser pautado também. E eu acho que só, né? Eu acho que é isso. Ariane, por favor. Boa tarde a todos e todas. Sou Ariana, faço nutrição, sou DA de nutrição aqui da UF. E assim, eu queria falar, como eu já comentei na outra audiência, né, ou melhor, nessa reunião aqui, que pensar no PDI, a gente pensar em assistência estudantil, né? E daí queria tocar em um ponto muito central, que é a questão das bolsas. Porque, por exemplo, no PDI hoje, no caso de 2007, no planejamento que está, as bolsas só atendem a 10% dos estudantes. Né? Ou seja, de 25 mil estudantes, menos de 2.500 estudantes são atendidos com isso. E daí, assim, não dá para a gente ignorar que o estudante tem que pagar transporte, e daí a Michelle bem colocou aqui essa questão, como isso é importante, e como é que a gente consegue pensar num processo de evasão hoje na UF, que é em torno de 30%, 40%, se a gente pensa num projeto de política de bolsa que só atende a 10%. Então, como é que a gente vai combater isso se a gente não amplia essa questão? E para além dessa questão da ampliação de bolsas, né, eu acho que tem que ser tocado também na questão do bandejão, que foi levantado aqui, né, da preocupação. E daí eu até levantei na reunião passada que assim, a gente tem que investir nos colégios agrícolas, sabe? Para eles trazerem os insumos de lá, para a gente poder garantir qualidade no bandejão, mais do que ampliar o acesso, é garantir a qualidade, né? E daí, assim, uma outra questão também é a questão das bibliotecas, que já foi colocado aqui, que o Serra colocou, que está sendo visto. Isso é muito importante, inclusive o acesso físico, sabe? Porque a maioria das bibliotecas aqui, a gente tem um espaço muito pequeno para a quantidade de alunos. Lá na nutrição, a gente divide a biblioteca com 2 cursos, né? No caso, a nutrição e a odonto. Então, se 20% dos alunos da nutrição ou da odonto ocuparem o espaço, não tem mais vaga para estudante ocupar. Né? E outra questão muito central também é a questão dos recursos humanos. Funcionamento das bibliotecas. A gente não tem funcionário, sabe, para poder atender toda a demanda do estudante. Tem aula à noite, a biblioteca não funciona porque não tem funcionário. E assim, eu queria terminar minha fala com 2 críticas que são críticas de método. Né? Quando a gente pensa em uma audiência pública, dentro da UF, dentro da realidade da UF, e a gente entende, por exemplo, no projeto do PDI, que é importante ter a questão da moradia estudantil, a gente tem que pensar, quando a gente faz uma audiência nas férias, que 70% dos estudantes da UF não são de Niterói. Então, assim, já está meio que esclarecido que esses estudantes não vão conseguir participar. E daí eu não acho que isso é um ponto menor. Acho que tem que ser pensado muito centralmente se a gente pensa moradia, se a gente pensa participação do estudante. E outra crítica de método é quando a gente fala assim, a gente questiona 5 minutos para a mesa falar, 5 minutos para a gente poder intervir, é porque participei das audiências anteriores, e quando vocês se estendem na fala, por exemplo, a gente que está aqui não consegue ver a contribuição de outras pessoas, porque elas vão embora. Né? E daí, assim, a gente só consegue ver a resposta de vocês e não consegue ver a contribuição das pessoas que estão aqui. Então, quando a gente é criterioso mesmo que tenha fala de 5 minutos e que vocês também respeitem isso, para que a gente possa ouvir a contribuição das outras pessoas, já que isso aqui se pretende uma audiência. Acho que é isso. Obrigada. Professor Sidney. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria apenas, nesses 5 minutos, embora tivesse motivação para falar muito aqui, em função, sobretudo, das falas anteriores, mas eu vou sublinhar assim, alguns pontos que eu consideraria importantes para essa audiência pública que eu faço questão de elogiar, no formato que ela aconteceu, da forma como ela tem acontecido nas unidades, tem contribuído muito para a nossa gestão, inclusive na pró-reitoria. De forma que eu gostaria de primeiramente, sublinhar o seguinte: eu mostrei na última reunião do Conselho Universitário, eu apresentei rapidamente a ascendência do ensino privado no país, ao contrário de uma descendência do ensino público no país. E desde 1998, os reitores das instituições federais de ensino superior
vem provocando o MEC no sentido da expansão das universidades públicas. E foi decorrência desse movimento dos reitores a partir de 1998, ou sobretudo um marco em 1998, que o nosso PDI, no período 2003 até o presente, colocou como meta principal a questão da expansão de vagas, a questão do crescimento da Universidade Federal Fluminense com qualidade. Bom, eu diria que nós temos cumprido a nossa parte, nós todos, a comunidade universitária, a Universidade Federal Fluminense e talvez todo o sistema público federal de ensino superior tem cumprido a sua parcela de contribuição. No entanto, até o momento, o MEC não aportou recursos significativos para as instituições federais de ensino superior. Então, boa parte da precarização que nós temos hoje tem sido um motivo de aflição para todos nós. Então, eu gostaria de, primeiro, deixar claro que o PDI não vai solucionar essa questão da precarização da universidade pública nesse país. Nós temos que estar veementes em relação ao MEC, às políticas governamentais, mais aporte para recursos para a educação no próprio PIB, porque dessa forma nós vamos garantir o nosso crescimento coerente, consistente, com qualidade, etc. Então, o PDI são endereçamentos de políticas institucionais consensuadas com a comunidade para que a gente possa, com os recursos próprios e recursos do Tesouro, alocar propriamente políticas e desenvolver políticas que de fato promovam o desenvolvimento da instituição. Então, eu diria que nós cumprimos o nosso papel 2003, a partir de 2003, com ampliação de vagas. Mas sublinharia que nós não conseguimos, e aí eu concordo com a colega Ariane, né, que me antecedeu, nós não temos sido, vamos dizer assim, eficientes em reduzir taxas de evasão escolar. Então, eu apontaria isso como um cenário para o PDI daqui para frente: reduzir taxas de evasão escolar, reduzir taxa de retenção dos nossos estudantes, sobretudo nos cursos, no ensino básico, e, sobretudo, garantir a permanência dos estudantes na universidade. Então, assinalar que ampliar vagas sem que a gente tenha uma política consistente de permanência do estudante é um problema para que a gente cumpra o nosso papel institucional com qualidade. Então, a minha recomendação é que a gente assinale isso como uma política do PDI para o próximo período. E aí eu poderia fazer coro com algumas questões que os colegas, sobretudo estudantes, colocaram anteriormente. Mais bolsas, nós precisamos ampliar nossas bolsas, eu diria bolsas de licenciatura, inclusive. A UF só coloca disponível para a comunidade 120 bolsas de licenciatura. Como é que nós vamos formar nossos professores? Uma demanda enorme na sociedade que nós temos hoje são de professores. E nós não estamos conseguindo manter os nossos candidatos a professores cursando as áreas, sobretudo, de ciências humanas. Então, eu diria que questão de ampliação de bolsas, assinalaria aí licenciatura, a questão de bolsas para trabalho de campo, as famosas diárias de trabalho de campo. É imperativo que a UF se coloque com o restante das universidades do país que garantem trabalhos de campo. Eu assinalaria veterinária, geociências, enfim, inúmeros cursos da universidade que demandam também de área para trabalho de campo. Portanto, e, sem dúvida, teria que voltar aqui o tema da biblioteca. Eu acho que houve um investimento grande por parte da universidade no CT Infra, com recursos da FINEP, mas hoje as nossas bibliotecas estão aquém da nossa capacidade de proporcionar à comunidade o melhor do acervo bibliográfico e do acesso ao acervo. Então, nós deveríamos também aportar recursos nesse sentido. E só para concluir, se nós não tivermos uma política forte junto ao MEC, no sentido da própria garantia da expansão da Universidade Federal Fluminense, comparável ao ano passado, nós tivemos no vestibular desse ano mais 800 alunos.
Só do ano passado para agora, tivemos um acréscimo de 800 alunos no vestibular, o que é extremamente significativo, com novos cursos, novos laboratórios, nova demanda da comunidade. Obrigado. Márcia Pacheco, próximo. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Márcia Pacheco, eu sou profissional da área de saúde, eu sou da área da saúde pública e da saúde do trabalhador, né? Eu considero assim, que o próprio nome já está dizendo, né, PDI é um programa de desenvolvimento institucional e a gente tem que perceber e ver que ele é processual, né? Ou seja, se está se desencadeando até com o objetivo de ser de ir para um orçamento participativo, né, eu considero até positivo. Agora, talvez tenha que se rever, né, a questão de método, sim, para poder o quê? Ampliar a participação das pessoas, né, para consolidar essa participação, seja das entidades e seja dos trabalhadores e dos estudantes como sujeitos, né, e como cidadãos, né? E eu quero chamar a atenção, né, para a questão da saúde ocupacional, né? As pessoas que me conhecem aqui na universidade sabem que eu luto há muito tempo para essa questão da saúde do trabalhador, né? Veio agora, em novembro, um decreto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a implantação do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional, porém, o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão não define a sua forma de operacionalização e define que a sua aplicação pode ser até 2012. Né? Então, o que acontece? Nós vamos esperar até 2012 para ter uma política de saúde e segurança interna? Né? Enquanto isso as pessoas vão adoecendo? Não, eu discordo. Eu quero apresentar, eu acho que há necessidade, né, de uma definição, né, de uma proposta séria de política de saúde e segurança do trabalho. Né, e de políticas de promoção de saúde para os 20 mil estudantes, entendeu, que nós temos aqui. E, em função disso, acho que, né, se precisa ampliar as equipes de saúde e segurança do trabalhador, se precisam ter técnicos para identificar as áreas de risco, tá? Para que se façam exames periódicos de saúde e de promoção à saúde, que se desenvolvam seriamente programas de promoção da saúde. Porque a gente não pode esperar mais que as pessoas que estejam trabalhando no processo de trabalho aqui da universidade adoeçam. Porque a universidade não é simples. Fazer saúde trabalhador na universidade não é simples. Porque ela tem risco no processo de trabalho, desde o Instituto de Química, a veterinária, passa pelo hospital, né, passa pela questão do professor, que tem seu risco na questão da voz e da pressão para apresentar, pressão de tempo para apresentar projetos cobrados externamente. Então, eu acho assim, que a gente, né, tem que pensar seriamente a questão da saúde trabalhador, precisa fazer uma descentralização das equipes, operacionalmente, né, para que se vincule as equipes de saúde trabalhador nas áreas de risco, né? Então, a minha contribuição precisa uma definição e uma definição de recursos, né? Precisa uma definição de recursos também para equipamento de proteção individual e desenvolver os programas. Não pode ser pontual mais, né? Então, obrigada. Muito obrigado, Márcia. Muito relevante a sua contribuição. Eu queria dar uma informação. Após cada uma das audiências públicas, no dia seguinte tem um release na página da universidade, dando conta de toda a discussão, dando conta do processo, dando conta, e a gente percebe que o recorte da territorialidade na universidade foi muito interessante, porque você percebe as diferentes demandas, você percebe que há questões que são gerais e há questões que dizem respeito à territorialidade. É muito interessante isso, tá bom? Então, no dia seguinte de cada uma das audiências, hoje é a quarta, bom, amanhã é sábado, mas provavelmente segunda-feira, na página da nossa universidade, já deve ter um release do que foi discutido aqui, trazendo todas as críticas, trazendo todas as contribuições, etc. Eu acho que é importante. A gente vai passar, inclusive, a partir da próxima semana, a estar levando para as audiências esses releases para poder estar divulgando o que vem acontecendo até o momento, tá bom? É um informe que eu acho relevante. Estão todas lá, estão todas disponíveis. E mais, passada a fase das audiências públicas, nós iremos disponibilizar na página da Proplan, sob encomenda, né, para a pessoa que quiser baixar no seu computador, fazer o download do que está sendo filmado aqui, vai poder entrar na página e baixar o conjunto do que a gente está fazendo aqui. Ou seja, nós estamos registrando o que estamos fazendo aqui, tá bom? Próximo inscrito, Zelilton.
Alô. Bom, boa tarde, moças e moços. Eu tenho acompanhado essas audiências, até por conta do exercício do trabalho, mas na última plenária do Valonguinho eu nem me manifestei, porque parece que eu estava já me tornando figurinha carimbada. Só que na audiência do Valonguinho, uma coisa me parece que apontou para uma questão crucial. O que me chamou a atenção na audiência do Valonguinho foi a fala do professor Gilson, vice-diretor, se não me engano, né, da Faculdade de Nutrição, não é isso? Ele fez um apanhado de várias falas e fez um chamado no conjunto para que a atual gestão e outros gestores que assim acharem por bem, começarem a olhar para dentro da universidade como um grande celeiro potencial de resposta para a própria universidade. E uma outra fala, que foi a do professor Serra, no encerramento da audiência do Valonguinho, que chamava mais uma vez, reforçando a importância de que a gente consiga pensar, toda a comunidade, conseguir se pensar como o maior capital que essa universidade tem. O grande capital que essa universidade tem é o conjunto de pessoas e de seres humanos que atuam aqui dentro no processo de produção do conhecimento. O problema é que me parece que isso torna a nossa discussão um processo circular. Se de fato, e eu também acredito, que o maior capital que essa universidade tem é o seu capital humano, docente, técnico administrativo e o corpo estudantil, o que menos a gente tem cuidado nesses últimos 15 anos é exatamente desse capital. Porque dá a impressão de que todos nós que estamos aqui reivindicando algumas atenções, como prédios, reformas, ampliação de estruturas e materiais, parece que nós não nos pensamos. E eu acho que, na verdade, exatamente essa a questão. Se no Valonguinho nós tivemos, eu contei assim por alto, 4 ou 5 diretores reclamando das condições dos seus prédios, como nós tivemos isso também lá na Faculdade de Educação, como nós tivemos isso também lá na Praia Vermelha, me parece que hoje, se a gente vê diretores dizendo, os atuais e os anteriores, que, graças a Deus, o prédio da Química ainda não explodiu, graças a Deus, o prédio da Biologia ainda não causou um vazamento, algum problema biológico que pudesse contaminar muita gente. Graças a Deus, o prédio, se não me engano, da Odonto ainda não pegou fogo. Graças a Deus, o AP ainda não desabou. E, graças a Deus, a reitoria ainda se mantém em pé. Então, o que nós temos dentro de uma universidade que se diz laica, é uma dependência profunda do divino, para todos nós estarmos ainda vivos até hoje, após esse tempo todo. E, sinceramente, não estou colocando dessa forma para que a gente simplesmente se disperse do processo de debate. É que, de fato, a discussão que está colocada para esses 8 milhões e pouco do PDI não vai ser a discussão que nos trará a solução para todas essas questões dramáticas que todos nós temos colocado aqui, como colocamos em outros espaços as questões das doenças ocupacionais, que são uma condição histórica do trabalhador dessa universidade, não está colocada para essa administração, mas ela vem se acumulando há pelo menos 20 anos. E aí eu queria ponderar em relação a 3 palavras que são muito comuns, tanto do campo governamental ou do campo de gestão, como do campo de quem está aqui clamando por suas condições legítimas e dignas de trabalho. São 3 palavras comuns aos 2 campos de discurso: otimização, intensificação e ampliação. O gestor, quando vem com essas palavras, nos coloca um desafio, a perspectiva de necessidade de ousar, no sentido de que nós teríamos alguma coisa a mais a acrescentar. E eu afirmo, sem dramaticidade, que não é mais possível acrescentar nada, em termos de sacrifício, em termos de uma energia a mais, pelo menos posso falar isso tranquilamente, do corpo técnico-administrativo, o qual eu representei por pelo menos 5 anos, exercitando a minha função como coordenador de sindicato. Porque todos os indicadores que os gestores vêm usando ao longo de 20 anos são absolutamente negativos no que diz respeito à possibilidade de expectar mais algum esforço desse corpo técnico-administrativo. Do ponto de vista nosso, quando pensamos universidade,
O nosso discurso é sempre o contraponto no sentido de otimizar, ampliar e intensificar a necessidade de reposição de força de trabalho, de uma valorização ampliada da força de trabalho e de um reconhecimento da condição dessa força de trabalho. Isso é o contraponto permanente e parece que a gente não consegue se desenrolar disso, porque aí, como disse o professor pró-reitor Sidney aqui, é mais do que colocar essa tarefa que é coletiva, que é pensar a universidade, planejar a universidade, cabe à gestão, e aí, eu falando aqui como estudante, como funcionário dessa universidade, vou fazer coro com os companheiros lá do movimento estudantil, o gestor dessa universidade, e é isso que eu espero dos senhores, do Roberto, do professor Emanuel, com os quais eu de alguma forma contribuí para que estarem aqui hoje, foi uma escolha de projeto, que de fato se coloquem como interlocutores desta comunidade com o governo, e não necessariamente só no campo do MEC, numa questão de relação de gestão, mas assumir de fato que há uma compreensão de universidade que precisa ter voz em Brasília. E essa compreensão de universidade, que pode sair, em certa forma, uma expressão disso do processo do PDI, mas também é uma expressão que se manifestou na eleição, compromisso com os quais vocês assumiram, tem um corte discursivo ali de compromisso com o corpo técnico-administrativo, com o corpo estudantil e com um resgate até, inclusive, do papel do docente dentro da universidade. Então, essa interlocução tem que ser, de fato, mais política do que administrativa, do que de gestão. E só para concluir, aí é uma outra crítica em relação ao processo ou à questão do método, mas não é crítica em relação a este processo especificamente. De fato, muita coisa poderia ter sido feita e não foi feita, e eu não choro mais pelo leite derramado. Mas, como foi colocado, ou pelo menos sinalizado aqui, o que nós temos daqui para frente é a perspectiva de ter que, de fato, começar a construir a política do orçamento, a cultura, o processo de culturação do orçamento participativo dessa universidade. Porque é preciso a gente pensar, e só para terminar mesmo, se a gente diz aqui, nós não temos 2.000 estudantes, e nem os caberiam aqui, nós não temos 2.000 técnicos administrativos aqui, não caberia em outro lugar, e eu não consigo imaginar qual seria a dinâmica produtiva de uma audiência pública com 5.000 pessoas. Eu não tenho experiência a respeito disso, mas tenho conhecimento que, por exemplo, em práticas de orçamento participativo de cidades muito maiores do que a Universidade Federal Fluminense, onde se constrói esse processo cumulativamente, onde as unidades vão se reunindo,